Olá, começa agora o JBR News e hoje trazemos para você o silêncio ensurdecedor do presidente da República após a vitória do seu adversário. Rodolfo, é impressionante, né? Porque não se fala de outra coisa aqui em Brasília. Quem está lá do outro lado nos assistindo deve ficar imaginando que a gente tem acesso direto a todas as pessoas. Não temos, mas temos algumas. Algumas, né? E é delas que a gente vai trazer um pouco de informação, porque de fato o presidente, passado 2 dias do encerramento do segundo turno, não se pronunciou, Rodolfo Lago. E aí? Então, isso gera uma série de consequências, né, Alexandre? Para um lado e para o outro, né? O que está acontecendo? O que a gente percebe que vai acontecendo no país? Por um lado, todo um movimento para tentar fazer com que as coisas transcorram normalmente, né? Então você vê, na segunda-feira, o vice-eleito Geraldo Alckmin conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão, né, uma conversa cordial para iniciar a transição. O diretor de comunicação da campanha do Lula, o Edinho Silva, conversou com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, que é quem oficialmente faz a transição, ou seja, caminhos para começar o diálogo, né, normal que tem que ter, né, quando você tem uma transição de governo. Até porque, só para esclarecer, né, Rodolfo, isso é uma determinação legal. Legal. O ministro Ciro Nogueira é legalmente o coordenador da transição e ele já conversou com o Edinho Silva colocando-se à disposição. Agora, tudo isso acontece, de certa forma, sem a manifestação oficial do presidente, o que não é normal, né? Porque o que é normal? O que é normal é o presidente reconhecer o resultado, conversar com o adversário, formalmente dizer que aceita o que aconteceu. Isso até agora não aconteceu. Então, por um lado, isso faz com que essas coisas aí aconteçam meio à revelia do presidente. Agora, por outro lado, você tem 217 estradas brasileiras bloqueadas nesse momento por caminhoneiros, grupos de WhatsApp fazendo, convocando para manifestações em frente a quartéis. Inclusive aqui em Brasília, a esplanada dos ministérios está cercada porque a inteligência da polícia tem informações que poderia haver invasões nessa área administrativa. Então, tudo isso poderia cessar com a manifestação oficial do presidente. Como ela não acontece, o país vai assim se dividindo. Uma parte vai fazendo o que é normal, uma parte quer voltar à normalidade e outra parte fica querendo esgarçar a coisa. E enquanto isso, o presidente segue nesse seu silêncio ensurdecedor, né? Agora, sobre o presidente, tem uma informação para quem está do outro lado aqui nos assistindo, que é justamente uma fonte ligada não diretamente ao presidente, mas aos partidos que apoiam o presidente da República e que eu tive uma oportunidade de conversar ontem por um bom tempo e me informou algumas coisas, que de fato esse silêncio do presidente teve uma razão de ser, Rodolfo. E de fato essa razão de ser suscita várias coisas que estão sendo colocadas até por nós e por outros jornalistas. Porém, foi colocado a fala da ponderação ao presidente. E o presidente considerou essa fala. Por quê? Porque mostraram para ele um cenário no qual, apesar de derrotado com uma pequena diferença de votos. E fizeram, a menor da história. A menor da história. E fizeram mais. Colocaram para ele que, além dos votos que ele obteve, o Lula não obteve, também como ele, Jair Bolsonaro, não obteve, cerca de 38 milhões de votos. Então, o raciocínio que colocaram para ele é que, na verdade, ele tem 58 milhões de votos, mais 38 milhões, ou seja, ele teria cerca de 96 milhões de cidadãos que não concordam com o governo Lula, pelo simples fato que não votaram nem no Bolsonaro e os outros votaram no Bolsonaro. Portanto, a soma desses dois números dariam quase 100 milhões de cidadãos. Essa é a oposição que ele lidera. Seria a oposição que ele lidera. E aí, nesse raciocínio, ele sairia do palácio maior do que ele entrou. Foi o que essa fonte me disse. Porque ele entrou numa possibilidade de fazer um bom governo e ele sai como um grande líder de oposição. E que qualquer movimento agora anti-institucional, foi o termo que eu ouvi,
colocaria ele contrário a essa posição de líder, que faria com que ele pudesse voltar, inclusive, mais forte em 2026. E o presidente achou interessante a conversa. O momento agora é de como chegar à nação. Então se discute a possibilidade de até ser num pronunciamento oficial em rede de rádio e televisão, porque de fato ele é o presidente da República e tem essa prerrogativa. Então ele faria um anúncio oficialmente como presidente, deixando claro as coisas que aconteceram, o posicionamento dele e a saída do governo, porém não a saída do Brasil. Ou seja, ele continuaria sendo um fiscal destes quase 100 milhões de brasileiros que não apoiaram o governo Lula. Já porque essa fonte que é ligada ao Congresso, Rodolfo, agora para vocês entenderem, disse o seguinte: a situação do presidente no Congresso será muito difícil. Porque, de fato, na contabilidade desses líderes, ele não tem os números necessários, o presidente que vai entrar, o presidente Lula, os números necessários para aprovar os projetos de maioria simples. E teria que ser negociado cada votação. E a gente sabe, né, o valor que essa negociação chega. Portanto, o cenário não é fácil para Lula, sem contar o cenário mundial, que também não está muito propício, e isso faria com que Jair Bolsonaro pudesse liderar uma grande parte da população. É o raciocínio que pode explicar um pouco desse silêncio, como você disse, ensurdecedor. É isso aí. Quer dizer, o que isso tudo que você relata, Alexandre, deixa muito claro, e é importante você que está nos assistindo entender. O mundo político já aceitou o resultado da eleição, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a primeira autoridade a se manifestar nesse sentido. O presidente do Senado já se manifestou, até o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, coordenador da campanha, já se manifestou aceitando o resultado. A maioria dos países do mundo já se manifestou aceitando o resultado, inclusive países aliados ao presidente Bolsonaro, como a Rússia, como a Hungria. E a própria China. A própria China já aceitaram o resultado da eleição. Então, é preciso que esses bolsonaristas radicais aceitem o resultado também. Bolsonaro segue líder desses bolsonaristas radicais como líder de uma oposição ao próximo governo. Isso é democracia. Quem acredita em democracia tem de acreditar nessas coisas. Vamos aguardar então. Aqui o nosso tempo acabou, mas nós estamos atentos em Brasília para levar essa análise e a informação para você. Agradecemos ao programa Pão na Chapa, da JKFM, que transmite esse conteúdo, o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília, e nós, Imagem e Credibilidade, encerramos esse conteúdo de hoje. Muito obrigado. Até amanhã.